Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuiaCast, o podcast do Guia Saúde. E hoje nós vamos falar sobre saúde do coração e nós estamos aqui com o Dr. Alaor Veiga. Ele é cardiologista e ele vai falar sobre cuidados, prevenção e também sobre mudança de hábitos para que a gente tenha, de fato, uma saúde cardiovascular. Mas, doutor, antes da gente começar, eu gostaria que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito da sua história. Beleza, Priscila, muito obrigado pelo convite, primeiramente, pela oportunidade de estar falando as ideias que eu acredito aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alaor, eu sou médico cardiologista, atuo realizando consultas aqui em Curitiba e o grande foco da minha prática é na mudança de estilo de vida e na prevenção cardiovascular. Muito bem. Doutora, a gente sabe que o conceito de prevenção cardiovascular ainda é pouco compreendido pelas pessoas, né? E o que significa, na prática, adotar uma postura preventiva em relação à saúde do coração? Quando a gente fala em prevenção, a ideia principal na cardiologia ou na medicina como um todo é a gente atuar antes que algum dano, alguma doença grave já tenha acontecido. Uhum. Deixa eu explicar melhor para ver se fica mais claro. Quando um paciente sofre um infarto, o músculo do coração dele já sofreu um dano. A gente tenta atuar para diminuir as sequelas, diminuir as consequências disso. Se a gente atua antes do paciente sofrer um infarto, por exemplo, os ganhos de saúde são muito maiores. Uhum. Então, a prevenção tem a ver com isso, evitar que doenças graves ocorram, que tenham prejuízos irreversíveis. Ai, perfeito. E quais são os principais fatores de risco que devem ser monitorados mesmo na ausência de sintomas? Os fatores de risco clássicos da cardiologia são a hipertensão, o diabetes, ou a dislipidemia, que é a elevação dos níveis de colesterol, o Uhum. sedentarismo, a obesidade e o tabagismo. Uhum. E como identificar pacientes com risco elevado antes das complicações aparecerem, né? Uhum, Porque tem muitas pessoas que estão vivendo a vida, estão uhum. cheias de problemas, inclusive desses que o doutor citou, e que não fazem ideia de que tem esses problemas. Todos esses fatores de risco que eu citei agora são muito importantes, mas eu queria especificar um porque tem um grupo de pessoas que, mesmo não tendo esses fatores de risco, ainda assim tem um risco muito elevado de doenças no coração. Uhum. Na cardiologia, a gente valoriza muito, Priscila, o histórico familiar. Muda tudo pra gente se o pai do paciente, a mãe do paciente, o irmão teve um infarto antes dos 60 ou 50 anos de idade. Porque nesse tipo de indivíduo, mesmo que ele não tenha hipertensão, diabetes, colesterol, a gente vai ter que ter um cuidado redobrado quando a gente fala em prevenção. Por que aguardar sinais clínicos pode ser perigoso quando falamos de doenças cardiovasculares? Uhum. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado, essas doenças, esses fatores de risco, não costumam causar sintomas. Então, se a pessoa for esperar até ela ter uma dor no peito, por exemplo, Uhum. pode ser que já seja muito tarde, já corre o risco de ter um infarto, alguma doença mais grave. Então, o ideal é sempre agir de forma preventiva. Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, a doença já pode estar acontecendo. E quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. E qual que é o papel dos exames preventivos nesse contexto? Os exames preventivos ajudam muito a gente, porque eles conseguem identificar as pessoas com mais risco antes mesmo delas terem sintomas. Uhum. Na cardiologia, por exemplo, existe um exame que mudou a nossa prática, que é a tomografia de coração. A gente, através dela, obtém o score de cálcio coronariano. Uhum. Esse exame é fantástico, porque a gente consegue ver aquele indivíduo, ó, já começou a formar placa de aterosclerose ou placa de gordura no coração. A gente tem que ter um cuidado redobrado, antes mesmo dessa placa causar um infarto. Então, os exames complementares, eles agem justamente aí. O indivíduo não tem sintomas, mas será que ele tem um risco aumentado? Hum. Vamos identificar, estratificar ele de acordo com o risco. Perfeito. E a gente sabe que a prática de atividades regulares, né, atividades físicas regulares, ela é um dos pilares da saúde, né? Mas ela possui um impacto específico na prevenção de doenças do coração. Quais são os mecanismos que explicam essa relação? Na medicina como um todo, existe o principal preditor de longevidade, o principal preditor que a pessoa vai viver muitos anos,
que é a capacidade funcional. Popularmente a gente conhece como condicionamento físico, né? E o jeito de melhorar o condicionamento físico do paciente é praticando atividade física regularmente. Além de melhorar a capacidade funcional, a atividade física age de inúmeras maneiras, de forma benéfica para a gente, seja ajudando no controle da pressão alta, ajudando no controle do diabetes, do colesterol, ou até mesmo do peso. Ah, perfeito. E existe uma recomendação mínima de frequência, intensidade ou tipo de exercício efetivo. Aliás, desculpa, vou fazer de novo. Existe uma recomendação mínima de frequência, intensidade ou tipo de exercício para efeitos protetivos ao sistema cardiovascular? É muito importante falar que quando a gente fala de saúde, qualquer movimento conta. Uhum. Qualquer tipo de atividade é melhor do que o sedentarismo. Mas agora, quando a gente entra especificamente nas recomendações das diretrizes, ela divide em duas modalidades. A atividade aeróbica, que é a corrida, a bicicleta, a caminhada, o ideal são 150 minutos por semana. Seria meia hora de segunda a sexta ou 50 minutos 3 vezes por Ah, semana. tranquilo, né? Dá para encaixar, dá Uhum. para separar um tempo ali para isso. Já sobre a atividade resistida, que é a atividade de força, musculação, o pilates, aí o recomendado são 2 sessões por semana. Uhum. E quando, essa é uma pergunta muito frequente no consultório, e qual das duas que é melhor? O melhor é combinar as duas, porque o benefício não se soma, ele se potencializa. Ah, legal. Importante a gente saber disso, né? Porque a Uhum. gente quer escolher. Quem não curte muito atividade física acaba querendo escolher. Ah, é só a caminhada, ou só isso, ou só aquilo, né? Ah, Mas é importante saber que uma potencializa o efeito da outra, né? Isso aí. E muitas pessoas com fator de risco evitam se exercitar por medo de sobrecarga, né? Acho que o doutor vê isso muito no consultório, né? Como orientar essas pessoas a iniciarem com segurança e sem risco as atividades físicas? No geral, a atividade física é benéfica para a nossa saúde, mas é muito diferente. Imagina um paciente com 20 anos que quer começar a fazer uma caminhada. Agora, imagina um paciente de 50 anos que já teve um infarto, tem uma doença grave do coração, uma arritmia, insuficiência cardíaca, e quer começar a fazer algo com uma intensidade um pouco maior. São riscos diferentes, entende? Uhum. E aí que entra o papel do médico. Fazer uma consulta para avaliação pré-esportiva é muito importante porque vai ajudar a gente liberar esse paciente com segurança para a atividade física. Uhum, perfeito. E além dos benefícios diretos do coração, né, que outros efeitos positivos a atividade física promove na saúde geral e no bem-estar do paciente? Priscila, eu sou suspeito porque eu sou um grande entusiasta da atividade física. Eu acho que ela é benéfica não só para o coração, porque ela tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, além do coração. Por exemplo, ela melhora a qualidade do sono, Uhum. modula ou controla melhor o nosso apetite, ajuda no gerenciamento do estresse. E ela tem um benefício que eu acho incrível, que quando a gente fala de tratamento de depressão, ansiedade, a atividade física acaba sendo um dos pilares fundamentais para a saúde emocional. Uhum. Para mim, especificamente, me ajudou muito quando a gente está meio perdido, não sabe por qual hábito começar, será que é pelo sono, pela alimentação. Pelo menos para mim, a atividade física foi muito fácil de ser implementada. Então, por isso eu gosto tanto e incentivo tanto os pacientes no consultório a Ai, começarem. perfeito, né? Fora a questão do coração, né? É toda essa questão que o doutor trouxe, as liberações de hormônio que a gente sabe que acabam Sim, acontecendo na prática, né, da atividade física, isso que aí. são que trazem um benefício, né, emocional para o paciente também, né, no meio de tudo isso. Agora, nós vamos falar sobre o quanto a obesidade ela é considerada uma das principais causas modificáveis de doenças cardiovasculares, né, doutor? Perfeito. De que forma o excesso de peso contribui para o desenvolvimento dessas doenças? O nosso entendimento atual na medicina da obesidade é que ela é uma doença inflamatória crônica. Uhum. Então, ela causa essa inflamação crônica e isso que propicia, seja agindo nos vasos e causando hipertensão, no pâncreas, causando diabetes, resistência insulínica, ou até mesmo no metabolismo das gorduras, causando a elevação do colesterol. Então, ela age em todos os fatores de risco da cardiologia. Uhum. E quando a gente atua especificamente na obesidade, a gente, por consequência, acaba controlando todos os outros fatores. Recentemente, eu estive no Congresso Brasileiro de Obesidade, e um dos temas muito abordados foi esse aí: Uhum. trate a obesidade primeiro, porque ela pode ser a raiz de todos os outros problemas. Uau! Que interessante, que importante saber disso, né? E quais são os riscos cardíacos mais importantes associados à obesidade central?
mesmo em indivíduos relativamente jovens? Quando a gente fala em obesidade central, só para esclarecer, a gente está se referindo ao acúmulo de gordura, especificamente na região abdominal, Perfeito. que ela é associada com pior prognóstico, aos fatores de riscos da cardiologia. E especificamente em pessoas jovens, a obesidade é muito prejudicial, porque doenças que seriam comuns em faixa etárias depois dos 50, 60 anos, como as arritmias do coração, como problemas respiratórios do sono, apneia obstrutiva do sono, como hipertensão, diabetes, elas começam a aparecer de forma precoce no indivíduo devido à obesidade. Uhum. Um exemplo muito comum que a gente tem na prática é aquele indivíduo jovem de 30 anos ali que toma remédio para o colesterol, para diabetes, para pressão alta, faz uma cirurgia bariátrica, muda o estilo de vida, a gente consegue retirar todas essas outras medicações porque ele controlou o peso e mudou o estilo de vida. Puxa, Então, para você ver, né, como é importante valorizar a obesidade mesmo que o paciente seja jovem. olha só, né? E o quanto isso interfere, né? Diminuir o peso, né? Mudou todo o contexto, né, do organismo da pessoa, né? E como transformar a abordagem da obesidade em uma questão de saúde pública, não Uhum. apenas de estética, que é o que as pessoas acabam fazendo, né? Especialmente no contexto cardiovascular. Essa pergunta é muito importante, Priscila, e ela tem uma resposta até um pouco polêmica. É, o primeiro passo para a gente entender a obesidade como uma questão de saúde pública é aceitar que ela é uma doença. Uhum. Eu entendo que tem o fator estético, a autoestima envolvidos, mas essa é outra discussão. A obesidade tem que ser tratada como doença, assim como a gente trata hipertensão, assim como a gente trata colesterol e diabetes. Só assim a gente vai poder tratar ela de forma séria, correta e até mesmo utilizando os avanços da medicina que são ótimos para tratar a obesidade Uhum. atualmente. Ah, perfeito. E a gente tem visto mesmo, né, o quanto as pessoas, o quanto os especialistas, não só da área de endocrinologia ou de nutrição, falando, né, dessa questão da obesidade, enxergando essa doença, né, de Uhum. uma forma diferente, e agora até mesmo dentro da cardiologia, né? Até uma coisa que eu gostaria de pontuar que é importante para as pessoas terem ciência disso, é a obesidade ela é uma doença que decorre de vários fatores, sejam hormonais, metabólicos, sociais, psicológicos. Ela não é uma questão de falta de força de vontade. Isso Uhum. é muito importante as pessoas terem consciência para quebrar os tabus que tem sobre esse tema, sabe? A gente tem que ver ela como uma doença mesmo. É difícil perder peso, não é falta de força de vontade. Tem vários hormônios envolvidos nesse processo. E se a gente tratar e enxergar isso como uma doença, fica mais fácil do paciente aderir ao tratamento. E isso é importante que o doutor está dizendo, porque eu acho assim, cada pessoa ela tem que ser visto de fato como um indivíduo. Sim, Né, para ver assim, nessa questão, qual é o caso dessa pessoa? Ela exatamente. está com sobrepeso por qual motivo, né? Isso que é Enxergar ela de importante. maneira individual para poder tratar, né? É isso aí. De forma adequada. E, doutor, a gente vai falar sobre mudanças de hábitos, porque essa questão de mudanças de hábitos é um desafio para todas as pessoas em vários aspectos, né? Isso aí. E quais as técnicas ou estratégias de mudança comportamental têm mostrado melhores resultados na prática clínica para ajudar os pacientes? Hoje, quando a gente fala de mudança comportamental para melhorar o estilo de vida, o principal fator que vai fazer essa mudança acontecer de forma correta é ter acompanhamento profissional. Vou te exemplificar para ficar mais claro. Imagina que você começou a fazer academia, algum tipo de atividade física. Ah, senti uma dor no joelho. Acho que talvez seja melhor parar. Ah, eu comecei a fazer academia e o peso na balança não mudou. Ah, acho que vou desistir. Às vezes, tendo um profissional junto, a gente consegue ajudar o paciente a contornar essas barreiras, manter ele motivado, seja através da mensuração dos parâmetros, por exemplo, o peso não mudou, mas mudou o percentual de gordura. A gente consegue orientar melhor com a nossa visão técnica e científica, Uhum. e pensando no longo prazo, a mudança se torna mais sustentável tendo um acompanhamento regular. É verdade, até porque assim, ver só a questão da diminuição do peso é muito complicado, porque se a pessoa ela tá fazendo uma musculação, por exemplo, vai, vai ter um problema aí, porque ela vai estar Vai ganhando ter que ganhar massa, massa. né? É Então isso não vai aí. diminuir o peso, né? Tá perdendo gordura, mas não tá perdendo peso, no caso, né? Eu sempre falo para os pacientes nas primeiras consultas, quem quer perder peso, ó, esquece o número da balança que às vezes ela pode te enganar. É melhor a gente pegar o percentual de É, gordura, que daí vai mais fiel tudo e a massa muscular do que só o peso da balança. é verdade. E como o vínculo médico-paciente, essa aliança, né, pode favorecer a adesão do tratamento?
Ótima pergunta, Priscila. Para mim, a relação médico-paciente forte e de confiança é o principal preditor que esse paciente vai ter uma boa evolução. Uhum. Porque mesmo que a gente inicie um tratamento medicamentoso e no início não dê certo, se esse paciente confia e a gente tem uma boa relação médico-paciente, fica mais fácil a gente adaptar, mudar, do que se o paciente não confia. Ah, esse médico tem um ganho secundário me indicando esse tratamento. É mais difícil o paciente aderir e seguir aquela Uhum. orientação. Então, eu foco muito nessa parte da relação médico-paciente. Eu tenho alguns exemplos bons para exemplificar como é importante isso. O primeiro caso é uma mulher, mais ou menos de meia idade, que veio com uma queixa de obesidade, que queria perder peso no consultório. É, Na primeira consulta, eu lembro que ela chegou e falou assim: Olha, eu já fui em vários médicos, já fiz vários tratamentos, desde o mais barato até o mais caro, e nenhum funcionou. Eu vim aqui para você me falar que realmente não tenho o que fazer, eu sou um caso perdido. No começo, é, acho que o pessoal deve ter brigado com ela, criticado, a gente tentou fortalecer o vínculo e fazer com que ela acreditasse que o tratamento ia dar certo. Uhum. Depois que a gente conseguiu construir essa relação médico-paciente de qualidade, ficou tudo mais fácil no tratamento dela. O peso começou a diminuir, os números começaram a Perfeito. melhorar, os exames também, e ela teve ótimos resultados. Mas o pilar principal dessa boa evolução foi a relação médico-paciente. Outro caso muito emblemático assim que me marcou para exemplificar disso é bem típico esse caso no consultório. Vem a esposa e o marido. Daí nesse caso ela chegou e falou assim: Olha, eu trouxe aqui para você dar uma bronca nele porque ele é etilista, é alcoólatra, já foi internado em clínica de habilitação, já recebeu várias prescrições psiquiátricas aí para parar de beber, mas ele começa e para, sempre tem recaídas e nada resolve. Então eu queria que você desse uma bronca nele. Eu não dei a bronca nele, eu foquei mais em criar um vínculo, ajustar o que era mais urgente das medicações. Uhum. E o que me marcou muito foi que depois de 3 ou 4 consultas, ele foi sem a esposa no consultório. Dessa vez ele queria cuidar, ele queria falar da saúde dele, ele conseguiu abordar melhor por que o alcoolismo era um problema na vida dele, e aí os ganhos começaram a ser muito maiores. Uau. Então a base disso tudo foi a relação médico-paciente, a confiança. Ele Uhum. entendeu, nossa, eu venho aqui, pela primeira vez eu não venho aqui para levar bronca do médico, né? Eu venho aqui para a gente tentar realmente melhorar a minha saúde. E se sentiu importante, tudo ali naquele contexto, e isso facilitou a mudança. Uau, ele se sentiu visto, Valorizado. acolhido, né? E a gente não vê isso, né? A gente precisa ser sincero que não é assim que acontece na maioria dos casos, né? O paciente ele não se sente visto e acolhido. Chega lá para ser tratado a doença, não a pessoa, né? Uhum. E é muito complicado. E eu tô assim, virei sua fã, doutor. Obrigado, agradeço. Isso que você falou, Priscila, nossa, faz todo sentido para mim, porque isso é uma das falhas da medicina. A gente enquadrava a pessoa numa caixinha de diagnósticos, esse problema, esse problema, esse problema. E para cada problema tem um protocolo que é de tratamento. Uhum. Só que às vezes, por trás da ansiedade, por trás da obesidade, por trás da hipertensão, tem outra questão, sabe? A Uhum. pessoa começou a consumir mais sal por causa que estava mais estressada no trabalho, a pessoa ganhou peso porque começou a beliscar doce, porque estava sem dormir, tem que ver, assim, isso não está no protocolo, sabe, de tratamento, então é bem Sim, importante pra é gente. verdade. E, doutor, eh, quais as atitudes simples, porém eficazes, podem ser incorporadas no dia a dia por quem deseja começar a cuidar melhor da saúde cardiovascular ainda hoje? Tá? Acho que daria para falar aquele clichê de vá a pé ao trabalho, suba as escadas, saia passear com o cachorro, mas eu queria falar, acho que uma coisa diferente que pode impactar mais. O nosso corpo não foi feito para fazer esforço físico à toa. Tem que ter um Uhum. motivo para isso. E quando a gente vê a atividade física como uma obrigação, como um dever, acaba se tornando cansativo, sabe? Desmotivador. E quando a gente busca atividades em grupo, é muito mais fácil aderir a isso, sabe? Por isso que o homem gosta tanto do futebol, a mulher às vezes do spinning, que é em grupo, Eu. é, o estúdio de academia, que tem um grupinho fechado e o professor fica em cima ali ajudando. Então eu acho que fazer atividades em grupo facilita muito aderir à atividade física e às mudanças comportamentais. Não, perfeito, porque assim, isso que o doutor falou é muito importante, porque se você tem a obrigação de fazer isso, atividade física todos os dias, vai chegar um momento que você não vai mais fazer.
Sim. né? Você tem que fazer por prazer e aquilo tem que se tornar um hábito na sua vida, né? Tem que estar inserido na rotina. E a pessoa, até a mentalidade dela ser transformada é um processo. Isso Mas aí. tem que ser leve, tem que ser assim, né? Tem que ser de uma maneira leve, não impositiva, né? Prazerosa mesmo. Uhum. Isso aí. E, doutor, vamos agora esclarecer algumas crenças comuns. Tá. É verdade que quem tem colesterol alto deve eliminar completamente as gorduras da dieta? Isso é um mito ou é uma verdade? Priscila, isso é um mito. Quando a gente fala de gorduras, é importante dividir em dois grupos. Tem o grupo que é maléfico para a nossa saúde, que são as gorduras trans, as gorduras saturadas, essas realmente devem ser evitadas. Uhum. Mas tem gorduras que são benéficas para o coração, são as gorduras poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Elas estão presentes no abacate, nos peixes, nas nozes, no azeite de oliva, e elas têm um benefício para a nossa saúde cardiovascular. Essas devem ser mantidas na alimentação. Mesmo por quem tá obeso? Também, elas têm uma quantidade de calorias elevadas, mas tem como encaixar isso na dieta de um jeito que faça sentido e a pessoa consiga perder peso. Você pode ver, qualquer cardápio de nutricionista, ela não vai zerar a gordura completamente da dieta. Isso é prejudicial para a saúde. Uhum. E é importante as pessoas saberem disso, né? Uhum, Porque as pessoas acham assim, não, agora eu vou ter que fazer dieta, vou ter que emagrecer, vou ter que cuidar do meu coração, vou ter que parar de comer isso, parar de comer aquilo. E não é bem assim que isso funciona, aí. né? Não tem que ser difícil, nada tem que ser difícil, né, doutor? Quando a gente fala de alimentação em específico, eu sempre falo, é mais fácil do que excluir coisas ruins, é mais fácil incluir coisas boas. Em vez de a gente focar tanto nas gorduras ruins, acrescente um punhado de nós na sua alimentação, dê prioridade pelo azeite de oliva em detrimento Uhum. aos outros óleos. é, então, acrescentar coisas boas é mais fácil. É perfeito. E exercícios físicos representam um risco para o coração de pessoas com sobrepeso? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. Especificamente para as pessoas com sobrepeso, o exercício físico é muito benéfico. Uhum. Lógico, entra na questão que eu citei anteriormente. Se a pessoa tem um risco mais elevado, quer fazer uma atividade de alta intensidade ou tem algum histórico familiar mais importante de doença cardíaca, o ideal é passar por uma avaliação pré-participação. Uhum. Mas, de forma geral, o exercício físico é benéfico para a saúde de pessoas obesas. Perfeito. E doenças cardiovasculares são uma preocupação exclusiva de pessoas mais velhas? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, Priscila. Atualmente a gente tem visto uma mudança demográfica na ocorrência de doenças cardiovasculares. Uhum. Antigamente era muito comum um homem de meia idade ter um infarto. Hoje, cada vez mais, infelizmente, a gente está vendo casos de jovens que tiveram infarto, mulheres jovens também que tiveram infarto. Puxa. Então, essas populações também merecem atenção. Uhum. E agora uma pergunta minha, doutora, aqui inserindo. É, morre mais homem ou mulher de problemas cardíacos? Ótima pergunta. Apesar das doenças cardiovasculares acontecerem mais em homens, quando elas acontecem em mulheres, elas costumam ter um prognóstico pior, ter um risco maior de morte. É, elas têm formas mais graves de infarto, digamos assim. Então, merece um cuidado também, tanto a paciente do sexo feminino quanto masculino. Uhum. Tá certo, doutor. Nós chegamos ao fim da nossa conversa aqui e eu gostaria de saber qual é a mensagem que o doutor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para que eles possam, a partir de hoje, ter uma consciência diferente, baseado na conversa que a gente teve, e que eles possam seguir de uma forma diferente daqui para frente. Priscila, é, recentemente eu fui no Congresso Mundial de Cardiologia e uma das palestras foi do Dr. Brown. Esse é o maior nome da cardiologia, ele que escreve os livros que os cardiologistas estudam durante a sua formação, e ele deu a mensagem final do congresso. E o que que ela falava? Ela falava: nós, cardiologistas, temos que ser mais amigos dos pediatras. Todo mundo, nossa, o que que ele quer dizer com isso? A gente está errado em falar de prevenção primária, de tratar hipertensão, tratar diabetes, tratar colesterol elevado. A gente tinha que agir muito antes dessas doenças acontecerem. A gente deveria agir na prevenção primordial, nem deixar os fatores de risco acontecerem através de um estilo de vida saudável. Uhum, E quando a gente fala de estilo de vida saudável, a gente entra no tema de mudança comportamental. Para a mudança acontecer, o primeiro passo é o conhecimento. uhum. Depois, quando a mudança começa a iniciar, é importante a pessoa ter ciência que a mudança não é um evento, a mudança é um processo gradual e com dificuldades, indas e vindas. Acho que é isso aí. Perfeito, perfeito. E tudo começa na mentalidade, né? Então, assim, trazendo todas essas
questões que o doutor trouxe. A gente sabe que a mentalidade das pessoas, elas estão sendo transformadas, né, para que os hábitos delas possam ser transformados e também o final delas seja Uhum. diferente do que seria, né, se elas não tivessem essa consciência Isso a aí. partir de hoje. Ninguém pode reclamar mais. Muito obrigado aí pela participação, Eu que Priscila, agradeço, pela doutor. oportunidade de estar falando aqui. Conte comigo, estou sempre à disposição. Então, tá bem. Muito obrigada, doutor, e até mais.